Legal, pessoal. Estamos aqui com o nosso terceiro vídeo aí de tratamento de dados. Então, percebam que a gente já substituiu, conforme os rótulos aqui, todas as palavras da escala, de gênero, localização, tudo isso, ó, já está tudo convertido em números, tá? Porque nós fomos substituindo, tá? O vídeo anterior mostra como a gente substitui isso, né? Muito bem. Agora, pessoal, eu vou tirar também aqui, ó, dessa linha superior a pergunta completa aqui para deixar mais enxuto o que eu estou analisando, tá? Então aqui, ó, eu sei que essa aqui é a pergunta 1, essa pergunta aqui é a pergunta 2 e as demais até a nossa 14ª pergunta, né? Lembra que esse formulário tem 14 perguntas, ó, muito bem. Então agora já ficou limpinho, você pode até fazer uma redução na largura das colunas, né? Então a gente consegue ver a base de dados toda aqui trabalhada, tá? Aí você insere uma coluna aqui, ó, logo no começo, só para você colocar o número de respondentes, né, ó, que a gente teve aqui, ó. Então, aqui você digita mesmo, tá? Deixa eu ver quantos respondentes. Então, 30 pessoas responderam aqui a minha pesquisa, tá? Aqui é só para você saber a quantidade de respondentes. Agora cabe, pessoal, uma análise, né? A gente precisa dar uma olhada geral para saber se não tem dado faltante, se não tem um dado estranho, né? Ou alguma coisa parecida. Olha só, na análise, eu já verifiquei que teve uma pessoa que colocou 105 anos aqui, né? É um dado não comum. Então, quando eu tenho variáveis numéricas já digitadas direto pelo consumidor ou pelo respondente, essa aqui é a pergunta 1, fala de idade, né? Então é número, eu posso fazer o seguinte, ó, eu pulo ele, né? Seleciono as demais e vejo a média aqui, ó, média 26,34. Então eu posso substituir esses 105 por 26 anos, tá, pessoal? Isso é tranquilo fazer, não tem problema algum, desde que essa resposta seja um número dado direto pelo respondente, tá? Então aqui, ó, olhando de maneira geral, não tem dado faltante, não tem nada, né? Então agora eu consigo proceder com as análises. Você pode até fazer uma outra cópia dessa numérica e guardando o histórico, tá, pessoal? Dessa de limpeza de dados, estou criando uma cópia. E aí, nessa cópia, estou arrastando aqui para frente, a gente já vai começar a fazer análises, ó. Estou renomeando ela como análises estatísticas, tá? Então aqui, ó, a gente já começa a fazer análises estatísticas, tá? Então eu vou escrever aqui qual é a primeira análise que a gente deve fazer, ó. Primeira análise. Essa primeira análise, pessoal, que a gente vai fazer, ela diz respeito apenas aos dados dos indivíduos, tá? Como nome, gênero, local onde mora e não das suas respostas, tá? Essa análise, tecnicamente, ela recebe um nome, tá? Esse nome dessa análise, tá? É estatística descritiva, ó, vou escrever aqui, ó. Descritiva em dados categóricos. Ou seja, dados dos indivíduos. Legal, pessoal? Então, vocês precisam saber quais eram as perguntas que falam dos indivíduos, ó. Quando você vai lá no rótulo, ó, idade, gênero e residência. São as únicas 3 perguntas que falam de indivíduos, ok? Então, eu só vou usar essas 3 aqui, tá? E aí, pessoal, habilitado aquele suplemento análise de dados, tá? Você vai clicar na guia dados, e aí tem aqui análise de dados, e vai abrir essa caixinha aqui para você. Então nós vamos procurar aqui, ó,
o tópico estatística descritiva e dá um OK. Dei um OK, ele vai abrir essa caixinha aqui. Então eu já sei que a pergunta 1, a pergunta 2 e a 3, essas três perguntas que correspondem a dados dos indivíduos. Então no campo intervalo de entrada, você vai selecionar a pergunta 1, 2 e 3 completamente, incluindo aqueles rótulos que estão lá na primeira linha. Você vai marcar a caixa rótulos na primeira linha. Você vai marcar aqui intervalo de saída. Esse intervalo de saída, pessoal, dá uma clicada aqui nessa parte branca e depois você vai colocar abaixo aqui desse primeiro análise, para que a resposta saia na coluna A, linha 37. Muito bem. Aí você vai selecionar resumo estatístico e vai selecionar o grau de confiança de 95%. Só isso que você faz aqui nessa seleção. Aí você clica OK. Ótimo, olha só, ele já gerou aqui para nós a estatística descritiva, tá vendo, pessoal? Então a gente já percorreu aqui o primeiro passo, tá? Então no próximo vídeo eu vou falar o que nós vamos fazer nos passos seguintes, tá? No primeiro momento não se preocupe em decifrar o que significa cada um desses números, porque depois eu vou abrir isso e vou ensinar vocês, ok? Mas no primeiro momento é só vocês rodarem o teste, ok, pessoal? Então legal, então esse é o primeiro vídeo de teste estatístico inicial. Até o próximo vídeo.